Já vou deixar aqui o pedido, se inscreve no canal e a gente vai reforçar isso daqui a pouquinho. Roda a vinheta no ar, porque tem muita treta pra gente falar hoje. Começou o nosso momento BBB, o nosso papo de BBB, aquela hora do nosso programa em que a gente atualiza tudo o que está acontecendo na casa mais vigiada do Brasil. Então já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu joinha e ativa o sininho também. Eu sou o Daniel Sparrinolo e aqui junto com o Ítalo a gente vai contar para vocês tudo o que aconteceu na dinâmica de ontem, né? Ontem teve jogo da discórdia, tem mais uma polêmica envolvendo o Gabriel. E daqui a pouquinho a gente vai trazer pra vocês toda essa treta. Tudo o que tá acontecendo. Gabriel, mais uma vez, pesando ali no que ele fala, sendo extremamente desnecessário. E agora, a gente já tava falando, né, sobre o suposto crime de racismo que aconteceu ontem. Nós trouxemos aqui no nosso programa também. E agora parece que tem o agravante de gordofobia, com mais um agravante de repetição nesse comentário esdrúxulo que ele fez e que a gente condenou ontem aqui no programa. Mas vamos começar então, falando aqui do BBB, começando pelo começo, né? Jogo da discórdia. Daqui a pouco também a gente atualiza as enquetes pra vocês, tá? Jogo da discórdia. Eu tava com uma expectativa alta. E eu fui mais uma vez decepcionado pelo jogo da discórdia. Eu acho que a roteirização desse jogo da discórdia tá a La Fazenda. Nossa, gente, péssimo. Olha, eu vou discordar de você, porque na Fazenda se tem uma coisa que tem é treta. Se tem uma coisa que tem na Fazenda é treta. O que aconteceu ontem, Daniel, no jogo da discórdia, foi o maior anticlímax do mundo. Por quê? Tudo bem, a gente sabe que eles botaram os dummies pra dar tortada, porque no ano passado, naquele negócio, lá naquela dinâmica de jogar água na cabeça do outro, a Maria bateu o balde na cabeça da... Fizeram até o meme da cabeça dela amassada. É, fizeram o meme da cabeça amassada e tal. E aí eu acho que pra ninguém enfiar a torta com muita força na cara, eles botaram o dummy pra fazer. Mas, gente, cortou o clima. Não tem a menor graça. Porque era assim, um sentava do lado do outro, aí um não podia escolher um outro, aí só podia escolher quem tava no grupo, e separava os grupos, eram 3 grupos diferentes, aí se você... Cara, ficou uma bagunça, cheio de regras. Primeiro, gente, o jogo da discórdia, você tem que atacar quem você quer atacar. Você tem que ir pra cima de quem você quer ir pra cima. Se você tá tretado com fulano... e fulano tá no outro grupo, você tem que escolher, mesmo se ele tá no outro grupo. Nesse jogo da discórdia, você tava proibido de fazer isso, né? Ele não podia escolher uma pessoa que tava no grupo ali, diferente dos que da regra poderia ou não. E além do que, eram 2 rodadas, os emparedados só podiam ir na segunda rodada. Isso até eu acho mais ok, porque já vinha de outros anos, né? E pra também os emparedados não ficarem sendo o tempo todo o alvo, que é o play safe. Então, assim, eles tentaram mudar esse negócio que a gente sabe dos grupos que tá sendo chato, a gente falou ontem, separaram eles em 3 grupos diferentes, 3 grupos de 7, né? E, assim, ao meu ver, cortou o clímax total, porque limitou as pessoas de quem elas podiam atacar, e também porque a graça a gente vê um dando tortada no outro, e quem tava dando tortada era o dummy. E, assim, também, dummy outro bizarro, hein? Muito esquisito, dummy, nossa senhora. Um dummy muito bizarro, gente. Uma coisa que pegou, né, essa questão dos dummies terem que ficar dando a tortada a gente sabe que poderia acontecer alguma agressão, realmente aconteceu. A gente viu no Big Brother ali da Maria que ela foi expulsa, né? Inclusive ela chegou até a tuitar falando que estava feliz que fizeram essa mudança, que não pode ter contato físico e tudo, mas tudo bem, ok. Vamos relevar porque já foi, né? Já passou. Mas toda essa questão é um anticlímax pro jogo, e como o jogo tem muita gente, fica mais chato ainda. Porque vai ter a planta, vai ter o cara que é amigão de todo mundo, vai ter aquela pessoa ali que não se movimenta, vai ter a pessoa que vai sabonetar. E assim, quando tem menos pessoas, digamos assim, vamos dizer que em vez de 21 tivesse só 15, eu acho que a coisa já estaria um pouquinho melhor, né? Já ia estar esquentando um pouquinho mais. Os momentos mais pesados, assim, de treta que a gente pôde ver envolviam o Fred Nicásio. Por quê? Porque o Fred Nicásio, ele chegou e falou pro César que viu o cara de sapato fazendo comentário sobre ele, que ele tinha... que ele era leva e traz, algo assim, né? Que ele tava aqui, mas ele tava lá.
e algo assim. E teve um momento onde o cara de sapato chamou tanto o César quanto o cara de sapato. Inclusive o César foi pro paredão por causa disso, né? Porque ele se afastou do cara de sapato depois do comentário do Fred. Depois que eles se juntaram e tiveram essa conversa, a gente viu que o cara de sapato chamou o Fred pra dar tortada nele. Sim. E começou a questionar. Mas o que foi que você viu falando? Começou a questionar, e o Fred, ele meio que... Eu vi que o Fred deu uma regada. Não, ele falou que não ia falar, que não cabia a ele falar, e foi até o que perguntaram depois, acho que foi a Tina, não me lembro quem comentou isso, falou, meu, como assim você chega, fala que estão falando determinada coisa e você não quer falar quem falou, o que falou e como falou? Que palhaçada é essa? Parece até que ele nem sabe mais o que falaram. Mas que ele nem lembra mais. Nem lembra mais, e tá jogando um verde ali, tentando se pagar de bonzão, que só eu tenho essa informação e não sei o quê. E depois disso, ele tretou com o Bruno Gaga. O Bruno Gaga, que ele chamou o Bruno Gaga, né, pra dar a tortada, falou coisas pro Bruno que, na minha opinião, encaixariam perfeitamente nele. Ele falou que o Bruno é tóxico, falou que o Bruno tinha comportamentos ali que não esperava e tudo mais, sendo que é o Fred Nicásio que faz isso. Todos os adjetivos que ele colocou no Bruno Gaga, na minha opinião, eram adjetivos pro Fred Nicásio. Pra ele próprio, né? Exatamente. Então, assim, tudo que ele colocou ali, ao meu ver, era pra ele mesmo. Ele tava se olhando no espelho. E aí chegou no momento que o Bruno começou a questionar ele sobre o que tinha dito, isso exatamente o que você falou. E ele falou, não vou falar. Por que você não vai falar? Porque eu não quero. E aí ele ficou com a cara assim fechada. Depois ele começou a dar umas gargalhadas meio aleatórias, coringou total. Não, sabe o que foi pior? Teve um determinado momento ali dele tretando com o pessoal, dele falando que o Brasil me escolheu. O Brasil eu gosto muito disso, cara. Certo. Eu adoro isso, cara. É Fred Nicásio a certeza na fila do pão. A certeza que o Fred Nicásio tem na cabeça dele é que ele vai sair e vai ser eleito presidente. Exatamente, ele voltando falando, essa. O príncipe Fred Nicásio. Amigo, abaixa essa bola. Ele tá com a bola lá do alto. Ele realmente tá achando que, né, tem todo esse estofo, digamos assim, pra participar do jogo, como se ele tivesse voltado porque ele era a melhor opção. Mas assim, acho que o pessoal votou no menos pior. Convenhamos, claro. A Marília era planta e ele tava gerando algum tipo de entretenimento. Um entretenimento que não era lá essas coisas, mas era alguma coisa. Mas, ainda sobre o jogo da Discord, Daniel, outro momento que, assim, deu uma faiscada foi o momento onde o Alface, né? É o Ricardo, né? O nome dele? O Ricardo, ele começou a tretar. Cara, o Ricardo, ele enlouqueceu. De verdade. O Ricardo, eu acho que ele tava procurando uma forma de aparecer no jogo da Discord. Isso já foi no pay-per-view, não foi? Teve uma parte que... Não, isso foi no ao vivo ainda. Foi no ao vivo ainda? Foi no ao vivo. Eu não cheguei a acompanhar tudo no pay-per-view. E aí ele começou a atacar ali a Marvila, falou sobre umas coisas assim que eu fiquei... De verdade, eu não entendi direito o porquê que ele atacou a Marvila daquela forma. Trouxe coisas que até foi dito, né? Que era brincadeira, que tava fora de contexto. E também pegou uma questão ali, que se eu não me engano, foi da Paula... Nossa, me fugiu o nome total agora de quem foi. Mas eu acho que foi a própria Marvila, tava conversando com o Fred. E quando ele apareceu, né? Quando o Ricardo apareceu, eles pararam de conversar e o Ricardo achou que eles estavam falando mal dele. Sim. E aí ele começou uma treta. E antes disso, por que eu disse que ele enlouqueceu? Que antes deles irem pro lado de fora, no ao vivo, antes do início do jogo da Discord, ele tinha discutido com a Larissa. E eu também não entendi o motivo. Eles estavam discutindo antes do programa, na verdade, a hora que o Tadeu manda eles irem pra fora, né? Aí ali começa um início de discussão por ele não estar aceitando ali os argumentos. A gente até tem um framezinho aqui, se eu não estiver enganado, produção, que é bem antes do intervalo, bem na hora, assim, que eles estão conversando. Aí a gente consegue ver bem no detalhe, né, a revolta que ele acabou ficando, né, bagunçado pra caramba. Os brothers têm que aprender a arrumar esse quarto, hein, pelo amor de Deus. Mas o Alface, então, pegou muita pilha ali, né, ele achando que os
os oponentes estavam falando dele, ele acabou pegando essa pilha e levou isso pro jogo da discórdia. Inclusive, Marvila Daniel falou aí, escolheu ele como um alvo, né? Que deu a volta pra ele aí e falou que acha que o Ricardo circula pelos grupos pra ganhar a confiança de todo mundo pra ficar bem na fita, né? E aí teve toda essa treta aí entre esses dois. Provavelmente eles podem se votar nesse paredão porque as coisas escalaram muito. Escalaram muito porque, ao meu ver, o Ricardo, eu acho que ele tá meio perdidinho no jogo. Tá, ele tá meio perdido, ele ainda tá tentando se localizar, né? Acho que por essa expectativa de ser pipoca, não tá muito acostumado também com a dinâmica, mas é a segunda semana, já deveria estar meio caminho andado ali e entendendo que o jogo é jogo, mas que você não pode confiar em todo mundo ali. Porque como que funciona, gente, a dinâmica de um BBB, de uma fazenda, de um reality de confinamento? Você começa jogando em grupo, é sempre assim. Mas mesmo jogando em grupo, você tem que ter as suas estratégias individuais. Porque você não ganha o jogo em grupo. Você precisa do grupo para sobreviver no jogo em determinado ponto, né? Às vezes nem precisa. Se você tiver ali uma força muito grande com o público do sofá, até consegue ficar sem estar em um grupo, como a gente já viu em várias outras ocasiões, né? Mas sempre vai ter um grupinho. E quanto mais você vai aproveitando aquele grupo para andar no jogo, andar as casinhas ali do jogo, melhor pra você. Até o momento que você vai ter que jogar sozinho, a estratégia é sua, você não compartilha com ninguém e vence o melhor. Então em 80 e poucos dias aí a gente vai ver quem que vai ser o ganhador aí do BBB, mas é a segunda semana e o Alface, ó, já deveria ter acordado e começado a jogar direito, viu? Ele se confunde, meio que ele é o passivo-agressivo, né? E, ao mesmo tempo que ele é calmo, o Alface acha que todas as críticas, que todas as picuinhas, todas as cochichadas são sobre ele. E isso ele vai fazer com que ele pegue pilha muito mais rápido, né? Com certeza, cara. E não dá pra ser assim. Não dá pra ser assim, principalmente em reality show. Se você leva tudo ao pé da letra, se você leva tudo a esse ponto achando que tudo é sobre você, cara, você vai pegar pilha com todo mundo. Você vai fazer inimigos muito fácil, como eu tenho certeza que ele fez inimizade agora com a Marvila depois dessa treta no jogo da Discord de ontem, sobre uma coisa que nem era de fato sobre ele, uma coisa que ele imaginou que era sobre ele e ele não conversou com ela. Cara, olha a loucura. Ele viu uma cena, eles pararam de conversar. Ele falou, essas pessoas estão armando contra mim, será que foi isso que ele pensou? Não faz sentido. Não faz sentido, mas tudo bem, cada pessoa funciona de uma forma diferente. E espero que ele continue explodindo dessa forma. Espero muito, porque a gente sabe que a gente precisa de treta para um reality show continuar sendo interessante, mas ao mesmo tempo que ele aprenda um pouquinho a não ser tão, né, pra frentex assim, porque é um pouco difícil você sobreviver no jogo dessa forma. É verdade, é muito difícil sobreviver no jogo dessa forma. Então tem que abstrair, tem que usar aquelas informações que ele vai ouvindo contra essas pessoas e só assim ele vai conseguir ficar mesmo no jogo. Bora girar então? Já tá, tem mais algum resumo pra contar? Não, no jogo da Discord não aconteceu nada muito... Nada, gente. Uou, assim, né? Foi bem fraco o jogo da Discord de ontem. Teve esses momentos que a gente comentou, do cara de sapato também, que deu, né, que se destacou com essa questão onde ele botou o Fred contra a parede mesmo, né? E o Fred meio que deitou pro, né? Não bateu horrorosa. de frente. Olha aí. Mas é isso, né? Acontece. São esses frames aí que o pessoal pega que a nossa produção pega, né? Nossa, que imagem horrorosa. Tem uma que é pior aqui. Eu não sei, tá parecendo meio que um fantasma, né? Alguma coisa assim. Eu não sei, que fantasma que tinha esse olho assim. Eu não sei quem que é, mas tá remetendo a alguma imagem. Eu vou tentar lembrar. É que é claro, né? Tudo pra fazer chacota com a cara dele, senão não jogariam torta na cara dos participantes, né? Mas vamos rodar aqui o nosso papo, porque a notícia que a gente aborda aqui até parece repetitiva, né? Nossa, essa vinheta estourou aqui. Já vamos falar sobre isso? A gente vai ter que voltar a falar sobre isso. Ai, Deus. Vamos lá então, bora Até ligar parece... aqui o modo sério, né? Até parece que a gente tá sendo repetitivo. Nós falamos sobre isso no programa de ontem. Ontem nós trouxemos aqui o caso do Bruno Gaga e do Gabriel,
onde o Gabriel, na academia, né, ele encostou a mão no cabelo do Bruno Gaga e fez a terrível comparação, falando que o seu cabelo, Bruno, parece o carpete lá de fora, parece a grama sintética, né? E isso, nós já falamos sobre isso ontem, e como eu gostaria que tivesse ficado ontem, porque voltou a acontecer. Hoje, além de outros comentários, né, o Gabriel tinha chamado ali o Bruno Gaga de gordo, né, de Penélope gordosa, porque ontem o Bruno estava de rosa, então ele tentou fazer uma analogia ali com a Penélope charmosa, chamando o Bruno de gordo. Hoje de manhã também ele chamando o Bruno de Garfield, né, dizendo que ele é gordo, falando mesmo abertamente ali sobre o peso do Bruno, e mais uma vez a gente viu essa comparação que o Gabriel fez do cabelo do Bruno Gaga com a grama sintética, e novamente ele pega na grama e fala, encosta aqui, vê se o cabelo do Bruno não parece isso daqui. Nós já falamos disso no programa de ontem e temos que reforçar aqui, gente, isso não é um comportamento aceitável. Isso não é um comportamento de jogador de reality show do maior programa do Brasil. E sabe por quê? Por conta de tudo aquilo que eu sempre falo pra vocês. Esse comportamento, quando ele é aprovado pelas pessoas, ele é replicado por aí. Então, se você aprova esse tipo de comentário, a hora que alguém for na rua te chamar de gordo, ou falar que o seu cabelo é assim assado, ou alguma característica sua, você não vai ter direito de opinar. Aí você não vai ter direito de defesa, porque esse tipo de comentário é inaceitável. E a gente tem que ver 2 vezes, dias consecutivos aqui, falar a respeito disso também é inaceitável. Gabriel, então, que tá nesse paredão, corre o risco de ser eliminado hoje. A gente vai falar a respeito disso. Rolou uma reviravolta nessa porcentagem por conta também desse discurso idiota, imbecil, essa comparação besta e tosca que ele acabou fazendo aí a respeito do Bruno Gaga. Inclusive, a equipe dele emitiu uma nota no Instagram. Eu vou pedir para nossa produção trazer essa nota. O Gabriel emitiu essa nota, a equipe, na verdade, do Gabriel emitiu essa nota a respeito dos comentários dele sobre o cabelo do Bruno Gaga. E eu quero só ver, essa nota foi emitida depois da primeira vez que isso aconteceu, tá? Depois daquele vídeo que a gente comentou ontem. Depois daquilo e depois dessa nota, a gente foi obrigado a ouvir ele chamando o Bruno Gaga de gordo 2 vezes e reforçando esse comentário, preconceituoso a respeito do cabelo do participante. E aí, produção do Gabriel? Isso é aceitável pra vocês? Isso é fora de contexto pra vocês? Ou vocês não têm rede social? Ou vocês não têm internet pra ver o que o participante de vocês está fazendo? Uma coisa é o que ele fala aqui dentro. Outra coisa são vocês, administradores, assessores de imprensa ou escambau que seja, ir na rede social falar que as pessoas estão desvirtuando, que as pessoas estão recortando. Não existe argumento. Não existe motivo para esse tipo de piada. Isso não é piada em primeiro lugar. Isso é criminoso. O que eu tinha para trazer sobre esse assunto, eu acho que eu já falei tudo ontem. Já esgotei esse assunto ontem. Ontem questionaram aqui no chat sobre o Fred Nicásio ter falado sobre as enfermeiras. Compararam como se fosse a mesma coisa, fizeram uma falsa simetria. A gente sabe que não é. A gente sabe que são coisas totalmente diferentes, são assuntos totalmente diferentes, são momentos totalmente diferentes. A perseguição do Bruno do Gabriel com o Bruno, a gente percebe que ela acontece. Porque ele colocou um alvo no Bruno, e ontem ele falou sobre o cabelo do Bruno, ontem ele falou sobre o peso do Bruno, e hoje ele fez as mesmas 2 coisas. Ontem, a Globo exibiu esses trechos, e não houve cartão amarelo. Não houve comentário nenhum do Tadeu. Não houve nenhuma forma assim de falar isso. Né? Uma advertência nem pro público. Só foi exibido e ficou por isso mesmo. Então, assim, a Globo vai continuar sendo omissa? A Globo vai continuar calada em relação a isso? Porque a gente tá vendo que o Gabriel, ele fez o que fez com a Bruna e a Globo deu um cartão amarelo. O Gabriel fez o que fez com o Bruno, a cena foi exibida na TV aberta e não houve nenhum tipo de posicionamento da emissora, nenhum tipo de posicionamento do apresentador. E hoje aconteceu de novo o que rolou ontem. De novo.
A gente vai ver isso se repetir até quando? E se ele ficar no jogo? Ele vai ter essa liberdade de continuar falando? Ah, não, mas é liberdade de expressão. É isso que estão falando agora, né? Liberdade de expressão. Mas o seu direito de liberdade de expressão acaba quando inicia a outra pessoa. Quando você tá atacando uma outra pessoa, acabou o seu direito de liberdade de expressão. Crime, gente, é crime você ficar atacando uma pessoa. E a gente percebe que o Bruno, ele não leva na brincadeira. Ele pode até falar uma palavra, uma coisa ou outra, mas ele fica sem graça. Ele fica visivelmente sem graça. É falta de noção por parte do Gabriel. É falta de noção, sem contar que é no mínimo preconceituoso. Porque a gente sabe, a gente já repetiu aqui, isso aconteceu com o João na temporada dele, acho que na temporada do BBB 21, né? Que aconteceu aquela comparação que fizeram com o cabelo dele, com um personagem, com a peruca de Pedrita lá, do cantor lá. Isso, fizeram essa comparação e até hoje a gente vê que o pessoal ataca o João nas redes sociais. Sim. O pessoal não ataca quem agrediu. O pessoal ataca quem foi agredido. Sabe uma coisa que é importante, Ítalo, a gente comentar aqui? É que o que a gente está condenando aqui, pessoal, é o comentário, é o racismo, o preconceito, independente da forma que você quer chamar, que aconteceu por parte do Gabriel com o Bruno. E não o jogo do Bruno, tá? Em relação a jogo e participação, eu não gosto do Bruno como participante. Eu acho que ele não agrega positivamente no programa daquela forma de jogar que a gente gosta de ver. Ele tá lá pra causar, disse que tá pra causar, mas até agora não causou nada. Mas o que a gente vai condenar... Causância de vômito, a única coisa que ele tá causando. Exatamente, mas uma coisa independente do jogo, independente das coisas que ele fala lá dentro, uma coisa que obviamente a gente sempre vai condenar e bater nessa tecla aqui com vocês, é o tipo de comentário que o Gabriel tá fazendo. Isso é criminoso. Isso é grave. E eu quero trazer aqui pra vocês agora, a nossa produção separou aqui, a nota que foi trazida, foi publicada, na verdade, pela equipe do Gabriel no Instagram, tá no ar aí pra vocês, e eu vou ler aqui, ó. Essa nota que foi publicada ontem à noite, após a exibição aí desse vídeo que a gente comentou e que nós trouxemos aqui ontem, diz o seguinte: nós, da equipe do Gabriel Tavares, o FOP, acompanhamos 24 horas todos os movimentos da casa mais vigiada do Brasil e consideramos completamente injusta e totalmente distorcida a publicação do recorte do vídeo em que o Gabriel comenta sobre o cabelo do participante Bruno. No vídeo em questão, Gabriel passa a mão no cabelo do Bruno, tem uma reação inconveniente e compartilha com Larissa, que apenas concorda, mencionando também, assim como o Bruno, que era por conta do gel. Abre aspas, é o gel, menino, fica assim, fecha aspas, explicou aí no caso o Bruno Gaga, né? Somente nesse momento Gabriel diz, parece o carpete da grama ali, e ambos dão risada. Entendemos que uma fala dessas pode trazer conotação racista, algo que repudiamos, porém no caso em questão, a comparação com o carpete ocorre somente após a informação da utilização do gel, deixando claro que o tema era consequência do gel, e não do cabelo do Bruno. Lembrando que a finalidade do gel é exatamente essa, fixar e endurecer. Gabriel e Bruno possuem excelente relação na casa, ou seja, tratam-se realmente como brothers, trocando brincadeiras e carinho. É lamentável que nós tenhamos que continuar lidando com recortes feitos na intenção de ferir e prejudicar a imagem do Gabriel. Atenciosamente, equipe Gabriel. Sabe o que eu acho que é lamentável, equipe Gabriel? Eu acho lamentável esse tipo de nota. A gente ser obrigado a ler essa porcaria dessa nota aqui ao vivo e ter que levar isso pro pessoal que tá assistindo a gente, porque isso daqui é claro que foi escrito por um profissional de comunicação. Essa é a gestão de crise de vocês. Agora, não é o que a gente tá vendo. E não adianta falar que é só um recorte. Ontem o Ítalo falou aqui no programa que queria ver o contexto, né? O contexto dessa publicação, e eu volto a reforçar aquilo que eu falei ontem. Não existe contexto. Não existe contexto, gente. Esse tipo de coisa não tem que ser motivo de piada, de brincadeira. É aquilo que a gente sempre escuta na infância e acho que se aplica muito aqui, né? Brincadeira, piada, é quando todo mundo ri. Quando você faz uma ofensa pra alguém, contra uma característica, contra alguma coisa, uma deficiência da pessoa, alguma coisa,
você tá sendo preconceituoso. E acho que ficou muito claro aqui que o que a gente viu, esse trecho que nós vimos aqui, é que o vídeo a gente não pode exibir, né, por conta dos direitos autorais. A Globo infelizmente não libera a exibição, mas a gente viu, não tem conotação errada, não tem vocês estão interpretando errado. O que a gente tá vendo aqui é um caso de racismo. Isso é mais do que óbvio. E sabe o que piora a situação? Que tem o agravante da gordofobia. Não foi uma vez, não foram 2 vezes, foram 4 até agora. Só do cabelo foram 2. Ele chamando o Bruno Gaga de gordo, foram 2 também. Gordo. Essa foi a analogia. Primeiro foi Garfield. Ele é gordo igual o Garfield. Antes disso foi, você é a Penélope gordosa. Pelo amor de Deus, né? Até quando a gente vai ser obrigado a ouvir isso? Até quando que as pessoas vão tolerar esse tipo de comportamento? E até quando a gente que é jornalista vai ter que aturar esse tipo de nota de merda emitida por assessoria de comunicação? Tomem vergonha na cara de vocês de vir falar que é só um recorte. Tomem vergonha na cara de vocês de falar que é uma conotação, que eles são brothers, que são isso, que são aquilo, porque não é isso que a gente tá vendo. E não vem me falar que vocês estão assistindo 24 horas não, tá? Até porque muitos dos nossos colegas que vivem de BBB não assistem 24 horas. A gente assiste o máximo que dá, a gente grava o 24 horas pra ter os recortes ali, como muita gente faz, já que a Globo não tem como disponibilizar isso em real time pra gente. Então, muitas das nossas equipes estão acompanhando ou 24 horas em turnos para sempre trazer a informação aqui para vocês. Então, se os veículos de comunicação estão apurando isso e estão trazendo essa conotação, não adianta falar que foi desvirtuado, que foi um recorte de rede social. A gente abomina esse tipo de comportamento aqui no nosso programa. Eu espero que aí na sua casa você também. Até porque, reforço aquilo que eu falei, isso não é motivo de brincadeira. Não é brincadeira. Você falar de cabelo, você falar de peso. Quantas pessoas hoje, a gente já falou isso ontem, eu volto a reforçar, quantas pessoas hoje, na vida adulta, não passam por problemas psicológicos por conta de ter ouvido isso na infância? Seja por peso, seja por cor, seja por cabelo. O Ítalo até trouxe uma informação ontem, né? Quando eu falei do Babu Santana, que ele andava ali com o pente garfo, fui atrás pra confirmar, é o pente garfo mesmo. E ele falava abertamente que o pente que ele usava no cabelo não era somente uma estética, não era somente algo da personalidade dele, mas era também um símbolo de resistência, que contava ali em um objeto a história. Uma história que por muitos anos pessoas tentaram ocultar, tentaram abafar, que é o cabelo crespo, que é o cabelo afro, que são as mais diversas formas de você utilizar o cabelo, que antigamente o Ítalo até falou isso ontem, eu volto a reforçar, que existia aquele padrão de europeizar, eu não sei se essa palavra tá certa, onde todo mundo tinha que deixar o cabelo liso, onde tinha aquela coisa de não, porque se você não tiver o cabelo... Gente, hoje em dia isso não existe. E você fazer esse tipo de conotação é trazer o preconceito de volta. Que é uma coisa que a gente já tá tentando com muita garra tirar da nossa sociedade. Fazer esse comentário em um programa tão visto como o BBB é reforçar esse tipo de preconceito de novo. E é muito triste a gente ver e ter que voltar aqui no dia seguinte ainda pra falar a respeito disso. E ver que a Globo não se manifestou. É muito triste. E aquilo, né? O que vai acontecer hoje? Vai haver outra fala do Tadeu? O Tadeu vai ter que ficar falando toda semana, né? Vai virar um disse-me disse, um toque no me toque, né? Vai ficar uma loucura. Toda hora o Tadeu dando toque. Então, assim... Vamos ver qual que vai ser a postura do programa hoje, se vai haver alguma coisa direcionada a todos ou uma coisa direcionada ao Gabriel novamente, porque a gente trouxe ontem as enquetes que mostram que o Gabriel talvez não seja eliminado, que a Marvila possa ser eliminada. A gente vai trazer mais enquetes atualizadas que teve reviravolta. Mas assim, e se o Gabriel ficar? A Globo não tiver feito nenhum tipo de posicionamento quanto a isso? Isso vai continuar até quando? Até escalar e não ter um ponto onde a gente vai ver, olha, o limite é aqui,
Ah, não, agora o limite é aqui. Não, agora o limite é um pouquinho mais em cima, sabe? Então, eu acho que tem que sim existir um posicionamento, mas eu acho que isso tudo acaba se ele for eliminado hoje. Vamos falar das enquetes? Vamos falar das enquetes. Voltando aqui pra falar de BBB, quem você acha que sai? Tem uma enquete aqui na nossa aba de comunidade, você pode votar lá. Você pode votar lá e deixa aí o seu comentário, claro, quem que você quer que saia desse BBB. A gente tem aqui uma enquete, que eu tava, enquanto o Ítalo tava falando, eu tava dando uma olhada. Ítalo, segundo o Votalhada, no Twitter, em todas as enquetes feitas por perfis grandes do Twitter, eu vou mandar pra você dar uma olhada, ó. Em todas as enquetes, Nossa! em todas as enquetes de Twitter, 860 mil votos, hein? incluindo Léo Dias, Felipe Neto, quem mais aqui? Chico Barney. Em todas essas enquetes, o eliminado é o Gabriel, com 74,91% dos votos. Já se aproximando um pouco mais do que a gente conhece, do que a gente sabe ali, né? Que são as publicações dos sites, dos portais de notícia. Temos aí, produção, coloca no ar pra mim, por favor. As preliminares aí, ó, tá no ar pra você então. Essa enquete, né, esse levantamento feito pelo Votalhada, atualizado agora durante a tarde, às 18 horas, né, que foi a última atualização, traz que a eliminação seria da Domitila, perdão. Seria da Domitila com 48,07% dos votos, 3.133.450 votos. É uma média proporcional, tá, gente? Então, a Domitila seria eliminada. Logo na sequência ficaria o Gabriel, então, em segundo lugar com 38,13% dos votos. E o César Black com 13,80% dos votos. A margem de erro ela é de 3% para mais ou para menos, segundo o Votalhada, que faz esse acompanhamento aí dos principais sites de notícia e também das principais contas aí do Twitter. Então esse levantamento dos sites de notícia diz que a Domitila vai ser a grande eliminada dessa noite. E já segundo a análise, né, do Votalhada dos perfis do Twitter, o Gabriel seria sem dúvida o eliminado ali com 74,91% dos votos. É isso mesmo, né? Caramba. A gente tem essas informações que, assim, geram perplexidade por um lado, mas por outro lado não assusta tanto, porque a gente já sabe como que funciona. Ele fez o papel de coitado ali durante boa parte da semana, a gente sabe que o público vai se compadecer de alguma forma disso, mas a gente vê a bolha do Twitter eliminaria ele com 75% praticamente, e a Marvel sai se a gente for juntar todos os outros votos. Isso, a enquete do UOL, ela tem 237 mil votos e mostra que o Gabriel seria eliminado com 48,13% contra 47,97% da Domitila. Tá muito apertado. Eu acho um absurdo, cara, essa proximidade aí desses dois. O Gabriel deveria ser o grande favorito para deixar a casa, né? Já era visto como grande favorito, mas a Domitila aí, porque a Domitila é chata, né? Sempre isso que o pessoal vai falar. A gente percebe que o público que tá votando tá preferindo, então, manter o Gabriel, embora essa enquete do UOL mostre ele na frente, os dos outros sites mostram um número, mas essa reviravolta do UOL é uma diferença para o número que a gente trouxe ontem, porque o número de ontem mostrava que a Domitila saía. E a gente também tem uma enquete aqui na nossa aba de comunidade aqui do nosso Papo de TV. A gente tem aqui o César, Domitila e Gabriel. O resultado do momento que a gente tem aí, que vocês votaram de ontem para cá, de domingo para cá, na verdade, o César, o menos votado, 8%, Domitila, 34%. O César não sai, gente. É impossível. Eu acho impossível sair. Por mim, eu liberava logo o César de cara e deixava só entre os dois, né? Sim. E aí ia gerar dúvida. Mas então, César 8%, Domitila 34% e Gabriel 58% seria então o grande eliminado. Então, segundo a nossa enquete aqui da aba de comunidade, que você pode votar ainda, o Gabriel eliminado com 58% dos votos.
Ontem a gente tinha trazido essa enquete e a Domitila tava na frente. Se eu não tiver enganado, Domitila provavelmente estava na frente. Então a gente consegue ver como que é somente essa exibição, né, dessa fala inútil, dessa fala idiota que ele teve aí com o Bruno Gaga mudou aí não só o nosso placar, mas também o das redes sociais. E eu queria trazer aqui, você ia falar, né, Ítalo? Pode falar, eu já vou fazer a argumentação. O que eu ia dizer talvez essa cena que foi mostrada ontem já deu uma mudada no resultado, né? Porque a enquete do UOL, desde que abriu, o Gabriel tava ficando e a Domitila saindo. Nesse a gente vê que o Gabriel ele tá saindo, a Domitila ficando, e na nossa enquete aqui também. Então assim, virou, porque claro, a gente sempre atualiza vocês de tudo que aconteceu. Eu acredito que o pessoal que acessa o UOL também tá mais por dentro, né? E das redes sociais a gente sabe que o Twitter é uma bolha mesmo, mas mostra o Gabriel saindo com praticamente 75% dos votos. Então, pra mim, o Twitter tá certo dessa vez. Ele merecia sair com no mínimo 80%, mas tá acirrado e eu ainda tenho minhas dúvidas se ele realmente vai sair ou não. Tenho minhas dúvidas. Também tô com uma certa dúvida aí com relação a isso, tá? Eu vou pedir pra gente posicionar aqui rapidinho, antes de encerrar, a porcentagem de ontem, que nós exibimos ontem, aqui a média ontem, né? Do Votalhada também, a média proporcional. Tá no ar aí, ó. A gente vê o César Black, então, 14,70%, a Domitila 51,45% e o Gabriel tava com 33,85%. De 51, a gente consegue ver que a Domitila caiu. Ela caiu para 48% dos votos. Ó, 48 aqui, 51 aqui. O Gabriel cresceu de 33 para 38 e o César caiu de 14,70 para 13,80. Então a gente vê que houve uma debanda aí desses votos que estavam na Domitila e no César Black pro Gabriel, né? O Gabriel cresceu 6 pontos percentuais, 5 pontos e alguma coisa ali percentuais, enquanto a Domitila caiu 4 pontos e o César Black menos de 1 ponto percentual. Então a gente tem aí uma possível eliminação do Gabriel, hoje falando com um pouco mais de certeza, já que ontem os dados mostravam que a Domitila poderia ser então a grande eliminada. É claro que a gente vai atualizar isso no nosso programa de hoje à noite. Depois do BBB, a gente volta pra falar sobre a eliminação que pode ser do Gabriel. O que a gente sabe que é ou Domitila ou Gabriel. Torço que seja o Gabriel, torço muito. Vou votar, inclusive. Vote você também. Será que a Anitta vai apoiar isso daí? Vou ficar até quieto, hein? A gente volta. A gente volta então depois do BBB pra comentar e fofocar muito, tá bom? Beijo pra vocês, se inscreve no canal, deixa o joinha, ativa o sininho e tchau. Tchau.